do Estado brasileiro dos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Professor Frederico de Assis Faria. Boa tarde a todos. Agradecer imensamente ao professor Fábio, mais uma vez, pela oportunidade. Cumprimentar a todos aqui presentes na pessoa da professora Caterine Maia, de quem tive a honra de também ser aluno, e dizer a todos que esse artigo que foi submetido ao Iberojur foi exatamente aquele que apresentei como conclusão da disciplina de Direito Internacional da professora Caterine Maia. Eu serei muito breve, porque eu sei que em situações como essa, normalmente aqueles que falam primeiro gozam de um tempo maior e aqueles que ficam por último acabam por ter que acelerar sua fala. Então, prometo ser bastante breve na minha intervenção. E agradecer também à doutora Camila, nome de minha esposa, então prometo não esquecer, a honra de estar aqui ao meu lado. Bom, eu venho falar sobre o caso da Samarco. Samarco, em novembro de 2015, o Brasil foi vítima, talvez, do seu maior desastre ambiental. Se não do Brasil, quem sabe do mundo, talvez, um no Golfo do México se equipare ao caso da Samarco em prejuízos ambientais. Com relação à responsabilidade internacional, nós temos que a responsabilidade internacional das empresas, Vale e BHP, que são as proprietárias da Samarco. A Samarco é uma joint venture da Vale e da BHP. Com relação a isso está sendo tratado tanto na justiça brasileira quanto na justiça inglesa. Mas ficou a indagação e a responsabilidade do governo brasileiro com relação ao desastre. Para vocês terem noção, o rio, a extensão do Rio Doce, ela é de 86.700 quilômetros quadrados. A extensão do Rio Douro, aqui em Portugal, é de 18 mil metros quadrados. A extensão total, desde a Espanha, do Rio Douro até aqui no final, é de 94 mil metros quadrados. Então, o Rio Doce, ele é de 86.700 metros quadrados. E no ano passado, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica, então uma nota técnica oficial, informando a seriedade da contaminação de metais pesados existentes ainda hoje no Rio Doce, em todo o seu leito. Tá? Restou constatado a presença de alta concentração de bário, chumbo, cobre, magnésio, níquel, titânio, entre outras. E esses metais pesados foram identificados em peixes provenientes do Rio Doce, assim como nas frutas, em alimentos nas margens do Rio Doce. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo, porque os peixes são exportados. O Brasil, então, hoje, talvez exporta chumbo. Talvez exporta chumbo. Pois bem, e esse é um relatório oficial do governo brasileiro. No processo existente na Justiça Federal do Brasil, uma empresa internacional de nome AECOM, ela foi contratada pelo juízo da Justiça Federal, constatou a mesma coisa, a presença de metais pesados no Rio Doce. Então, nós temos dois relatórios, um oficial feito pelo governo brasileiro e um outro, também oficial, mas feito por uma empresa privada, a contratação do juiz da causa, ambos detectando a presença de metais pesados em todo o leito do Rio Doce. Daí vem a pergunta, tá bom, mas e aí? E onde é que entraria a responsabilidade do Brasil com relação a isso? Porque até onde sabemos, o desastre da Samarco não desagou em águas internacionais, não obstante haja a tentativa do governo da Bahia
por tentar uma indenização também em razão dos prejuízos do desastre da barragem de Fundão, tentar fazer crer que os prejuízos chegaram até as suas águas, talvez até mesmo Fernando de Noronha. Mas isso até hoje ainda é controverso, então eu não vou entrar nessa questão. Mas volto ainda à pergunta: onde entraria a responsabilidade do governo brasileiro? Medidas preventivas. Um Estado, caso seja omisso, peço licença para ler um trecho que eu indiquei aqui no meu artigo. Um Estado, caso seja omisso em relação às medidas preventivas que deveria tomar em razão de sua obrigação internacional, essa conduta já é bastante para configurar um ato ilícito, que por si só imputa ao ofensor no caso. O Estado do Brasil, se ele não assim comunicar, a responsabilização internacional. E eu trago, no meu artigo, uma jurisprudência antiga, que é o caso do Estreito de Corfu, que é um incidente, Estreito de Corfu, na Albânia, em que haviam minas no Estreito de Corfu, e navios britânicos adentraram o Estreito de Corfu e atingiram essas minas. Então, a Corte Internacional entendeu pela responsabilidade do governo da Albânia por não ter avisado a comunidade mundial acerca da existência dessas minas. E eu até leio um pedacinho da decisão. Autoridades albanesas, aqui, ó, as autoridades albanesas deveriam ter feito todas as medidas, abro aspas, deveriam ter feito todas as medidas necessárias para alertar imediatamente os navios que se aproximavam da zona de perigo, especialmente aqueles que se aproximavam dessa zona. Na verdade, nada foi tentado pelas autoridades albanesas para evitar a catástrofe. Essas graves omissões envolvem a responsabilidade internacional da Albânia. Isso é um julgado da Corte Internacional de Justiça de 1949. Antigo, mas é uma jurisprudência. Sendo assim, nós temos a questão da responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela modalidade subjetiva. Tá? E eu, enquanto cidadão brasileiro, inclusive por ter trabalhado no caso da Samarco, não nesse especificamente, mas em outro, na recuperação judicial do caso da Samarco, espero que, quem sabe esse ano ou no ano que vem, o governo brasileiro cumpra a sua responsabilidade subjetiva e informe a comunidade internacional. Pessoal, olha lá, temos metais pesados no Rio Doce, empresas, cumpram o seu papel de limpar o Rio Doce. São essas minhas breves palavras. Agradeço imensamente. Parabenizo o pesquisador Frederico de Assis Faria pela pesquisa, o tema é extremamente relevante e também por ter observado o tempo de forma estrita. Parabenizo também pelo nome da esposa, viu? É muito bonito. Então, dando sequência agora, vamos ver se tem espaço. Se tiver espaço, pode ficar. Convido o pesquisador Carlos Felipe Lopes Marinho Aires, que fará uma apresentação sobre fraudes sucessórias perante herdeiros internacionais no inventário português. Bom, boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Carlos, vai ser um prazer apresentar minha pesquisa a todos vocês. Eu sou mestrando aqui da Universidade Lusófona e estou nessa fase de investigação, escolha do tema. Esse vai ser o tema da minha dissertação, esse é o meu objetivo. Estou terminando a fase das aulas presenciais, então tem uma jornada pela frente para enriquecer cada vez mais esse trabalho. Bom, dando início, então, o meu tema são fraudes sucessórias perante herdeiros internacionais no inventário português. E que me chamou muito a atenção porque envolve também um contexto histórico. Então, eu tenho um problema a investigar dentro de um contexto histórico. Seriam as minhas duas paixões acadêmicas, certo? Mas a minha problemática consiste em como essa questão resulta na vida
e no contexto contemporâneo até os dias de hoje. Então, dando início, vamos à cultura portuguesa da imigração, né? E aqui eu trago vocês para uma viagem à década de 50, 60, 70. Ali, pelos anos 30, a atividade agrícola do norte de Portugal, principalmente, né, de Portugal, mas observando as áreas rurais ao norte, era intensa. 50%, acredita-se, das áreas rústicas tinham a atividade agrícola como um elemento essencial vivo. Mas com a governança desse momento, na década de 50, 60, trazendo modernidade para uma população que vivia de forma mais agrícola de subsistência e trazendo investimentos ao sul do país, deixou a população do norte de Portugal sem proteção do Estado e sem condições de competir com a modernização da agricultura. E o que resta para uma população que perde a sua capacidade de existir, né, com os mínimos benefícios possíveis na sua região? A imigração, né? Então, a gente vai ter países como Brasil e França que vão absorver, em média, de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, né, emigrando. A gente tem aí 10% ou até mais da população portuguesa no momento, certo? A gente tem o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ainda um pouco antes, na década de 50, era capital federal, investia muito no porto, tinha o maior porto do país, e o cidadão português se via confortável, porque são povos, né, quiçá a época o mesmo, né? Então, era quase um caminho, né, muito vivo na existência. Existiam agências que proporcionavam esse caminho, e a França, por já ser uma potência à época, está tão próxima, certo? Entendido o que dá base à minha curiosidade acadêmica, à minha investigação, considerando de novo que hoje a questão dos inventários das regiões rústicas é um problema para Portugal. Portugal é um país que não conhece o seu território. 1/3 dos seus artigos ainda não são identificáveis, né? E eu vou alcançar essa questão. Então, observando também o trabalho do professor Rodrigo Sarmento Beires, ele publicou um livro chamado Cadastro de Imóveis Rústicos, em 2022. Então, para vocês entenderem que isso é bem contemporâneo. E ele traz alguns elementos que, como 97% das terras em Portugal são de domínio privado, sendo 3% urbano e o restante rústico. E, como eu falei, nos anos 50 e 60, as propriedades agrícolas estavam muito mais ativas, né? Eram 50%. Não se sabe, e ele menciona, né? Ele é engenheiro, na verdade, e ele investiga muito essa questão desses terrenos que viraram verdadeiras florestas, né? E ele menciona a questão dos prédios rústicos, que não se sabe, não se tem certeza. A gente tem artigos que a gente dá aqui o nome ao número da matrícula da propriedade. Temos, às vezes, numerações para o mesmo terreno, né? A gente tem aquele que os nossos avós, bisavós fizeram, porque na década de 30, como a atividade agrícola era consistente, as conservatórias, que são os cartórios aqui, foram organizadas, os nossos avós e bisavós fizeram as matrículas. Então, a gente tem esses artigos da década de 30, a gente passa por essa crise emigratória, e agora os descendentes, muitos criaram novos artigos através de instrumentos como a usucapião, que dá uma nova vida, né, para a propriedade. Então, que artigos, né, estamos lidando? E vamos chegar lá. Vamos chegar a esse momento. Então, cuidando aqui com o tempo, dando continuidade, a problemática, então, consiste no enfrentamento de 2 princípios, que eu estou aqui no direito à propriedade, porque dentro do direito à propriedade aqui em Portugal consiste o fato de eu ter uma segurança na transmissão do meu bem pós-morte. Não deixa de ser um direito. Face à função social da propriedade. Porque, ao longo da história também, em momentos absolutistas, não tínhamos direito à propriedade. Depois
conquistando esse direito, podíamos usar, usufruir, gozar e abusar desse direito. No momento mais contemporâneo, com a função social da propriedade, não existe mais o abusar desse direito. A gente vai estar limitado a outras normas. Então, a função social ela vem constitucionalmente protegendo o seu direito à posse, mas lembrando que você pode perdê-la se não cumprir outros requisitos e limitações. Então, são duas instituições importantes. E agora eu trago, vou chamar a atenção da usucapião, que tem sido um instrumento de fraude, muitas vezes, né? Um instrumento tão importante para organizar a questão territorial, mas é usado de forma fraudulenta devido a algumas peculiaridades que eu vou adentrar, né? E o que a usucapião vai depender para garantir essa minha posse? Lapso temporal. Porque a posse mansa e pacífica, ela começa a partir do momento que ela se tornou pacífica. Mas antes disso, ela pode ter tido violência, agressão, tudo pode ter acontecido. A partir do momento que ela se torna mansa e pacífica, começa a se contar prazos para que eu me torne proprietário daquele bem, né? E como é que se faz aqui a usucapião em Portugal? Eu faço uma declaração, tem o nome diferente, escritura de justificação notarial. E do que ela depende? Da minha declaração de que eu sou proprietário, de 3 testemunhas. Bom, tem alguns elementos, logicamente, mas ela não requer muitas vezes as circunstâncias de fato ou outros meios que provem que aquela propriedade é sua. Então, ela vai ser um instrumento de fácil acesso às verdadeiras máfias, né, para aquisição de propriedades. A gente tem aqui em Portugal também, na CNN, um caso de uma região chamada Olhão, se eu estou me equivocando, por favor, vocês me corrigem, onde, ou se eu não me engano, eram 33 pessoas envolvidas nessa articulação, onde eles usucapiam os imóveis. Haviam indivíduos que faziam parte como agentes imobiliários, outros dentro de cartório e diversos outros, e foi um esquema milionário que, inclusive, saiu no noticiário. Então, de fato, é um instrumento de fraude muito usado e muito visado, né? Então, eu trago esse cuidado com o usucapião, que pode ser um elemento de fraude, e eu trago também um cuidado entre as leis de urbanismo e o usucapião. Não é porque eu tenho direito àquela propriedade que eu posso ir de contra toda uma lei de ordenamento urbano, do solo urbano. Inclusive, em um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça daqui, se fala exatamente isso. O Ministério Público vai entrar com recurso falando como o indivíduo vai adquirir esses imóveis via usucapião se ele fracionou propriedades de forma irregular, indo de contra toda uma lei urbanística. E o Supremo vai decidir, de uma forma simples aqui explicando, que o Estado demorou para se socorrer dessa lei de urbanismo. E sim, a usucapião vai prevalecer em benefício daqueles indivíduos, mesmo que o fracionamento tenha sido ilegal, né? Bem, tá bom. Então, um dos elementos que poderiam facilitar diversos herdeiros, porque se inicialmente eu trouxe a ideia do passado, que reflete hoje em tantas posses e em tantos terrenos e prédios rústicos, que se chama aqui, que tem difícil solução, inventários demoradíssimos por causa desses herdeiros que estão em outros países e é muito complexo, mas não termina aí também, né? A gente tem um país que continua migrando de forma menos intensa e agora a gente tem os imigrantes, né? Então, Portugal está cada vez mais, assim como no mundo inteiro, mas Portugal principalmente porque está na sua raiz, na sua cultura, a questão das migrações, e como solucionar agora essa relação sucessória atual, contemporânea. Ela se vê muito através dos testamentos, já que os pactos sucessórios aqui não são permitidos.
E eu enxergo, e eu tenho aí uma jornada para pesquisar, que o pacto sucessório poderia trazer soluções interessantes para desenvolver soluções na sucessão de bens. Mas, de forma geral, ele não é permitido. Ele é permitido de forma excepcional, através de renúncia, repúdio, de herança ou de pacto antinupcial também. Bem, e eu vou estudando, né? Minha pesquisa ela é qualitativa, eu quero entrar muito nos fundamentos e nesses conceitos e institutos tão importantes como a sucessão de bens, a uso capião. Eu não sou contra o uso capião aqui, eu quero deixar bem claro, eu sou contra o uso fraudulento de elementos tão importantes até para uma questão da democracia em si, né? E você usa esses meios para fraudar, acaba diminuindo a importância deles, né? Poderia a uso capião ser mais bem vigiada, né? Bem, além da pesquisa qualitativa, eu também quero pesquisar de forma quantitativa e enxergar tantos acórdãos que eu quero chegar ainda nos acórdãos que tratam os terrenos rústicos, herdeiros internacionais. Então, como eu disse, eu sou aberto a opiniões, sugestões, e eu ainda tenho uma longa jornada pela frente. Espero que eu tenha me feito entender e agradeço imensamente pela oportunidade. Parabéns, Carlos, pela pesquisa, pela exposição. Achei muito interessante. Eu mesmo já fiquei algumas dúvidas para verificar se o uso capião aqui pode ser feito de forma extrajudicial e judicial, mas questões que nós podemos depois fazer nos debates. Dando sequência, então, eu chamo a pesquisadora Ana Rosa Campos, da Universidade Estadual de Minas Gerais, que... Ok, então peço desculpas aqui, no meu documento não consta o seu nome. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Então convido a Maria Eduarda, que vai fazer a apresentação do tema Proteção de Direitos Humanos e Recuperação Integral das Vítimas de Violência, o papel do projeto Apolônias do Bem. Isso. Tempo de 10 minutos para fala. Obrigada. Eu vou conectar aqui para colocar uma apresentação. Sim. Rapidinho. Não está funcionando. Está clicando em compartilhar ali? Não. Só um minuto. Ó, aqui. Tá vendo? Então, eu cliquei e não deu. Posso? Pode. Exatamente. Então, foi aí que eu coloquei. O Thiago Vinícius está presente? Eu acho que podemos fazer o seguinte, a gente inverte, enquanto isso, a gente vai ter no modo de... Pode ser. Pode ser? Uhum. Conversa com a Amanda, que ela Vamos vai ver se eu auxiliar. consigo. Tá. Vamos só fazer, então, uma pequena inversão aqui. Pode. Eu convido o Thiago Vinícius Vieira, da Universidade Lusófona de Portugal, que vai falar sobre o tema Acordo Internacional de Bitributação entre Estônia e Portugal, empresas de comércio e serviços digitais sem estabelecimento estável. Olá, boa tarde. Primeiramente, agradecer aqui o convite do Dr. Fábio, que eu tive a honra também de ser aluno esse semestre aqui no doutoramento da Universidade de Lusófona, cumprimentar a doutora Camila, o doutor Frederico, que é um colega também na universidade, e os demais presentes. Bom, o tema que eu trago aqui para vocês hoje é um tema que eu venho estudando nos últimos meses. Eu tenho atuado com alguns empreendedores em Portugal e na Estônia. Então, o objetivo dessa pesquisa é fazer uma comparação entre os regimes tributários existentes para as empresas em Portugal e na Estônia. Então, só para dar um breve panorama para vocês com relação a como funciona a tributação
de empresas em Portugal e na Estônia, antes de falar efetivamente do acordo internacional. Então, em Portugal existe uma necessidade, né, uma obrigatoriedade de pagar impostos sobre os lucros que uma empresa ofere. Esses lucros, esse imposto ele deve ser pago independentemente do lucro ser distribuído ou não, o que acontece de forma diferente em diversas jurisdições. Nós temos visto no Brasil, por exemplo, né, a gente não tem essa figura de imposto sobre distribuição de lucro, e na Estônia também não existe. Tá? Então, se eu fizer, por exemplo, o reinvestimento dos lucros da minha empresa dentro da própria empresa, se eu reinvestir esses lucros na minha empresa, eu não preciso pagar imposto sobre esse reinvestimento. E dentro de Portugal, isso é diferente. Então, em Portugal, nós temos a figura do IRC, que é o Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, e esse imposto ele pode ir de 17% a 21%, dependendo da matéria, do valor da matéria coletável. 17% é nos primeiros 50 mil euros, e os 21% seriam no restante. Esse percentual ele diminui agora com o orçamento do Estado de 2024 para startups, por exemplo. Existe um benefício fiscal que baixa esse percentual para 14,5%. Uma outra grande diferença que torna a Estônia mais atrativa para os empreendedores é a questão do salário do gerente. Em Portugal é obrigatório eu ter a figura de um gerente, que seria mais ou menos como uma figura de um administrador, que vai ser o responsável por tomar as decisões da empresa e contratar, fazer contratos, enfim, fazer movimentações financeiras em banco. E o que acontece é que, em Portugal, esse gerente ele é obrigado a ser remunerado. Então, com essa remuneração, obrigatoriamente, eu também tenho que pagar a segurança social, e na Estônia isso já não existe. Então, faz com que a Estônia também seja mais atrativa nesse sentido. Uma outra questão é com relação à retenção, então, dos dividendos. Em Portugal, se eu fizer uma distribuição de lucro, os sócios eles vão pagar 28% de retenção do IRS, do Imposto de Renda, com relação a esses dividendos. Na Estônia, esse valor cai para 20%, e se a distribuição for regular, ou seja, se ela tenha ocorrido pelo menos de uma forma estável nos últimos 3 trimestres, por exemplo, eu consigo baixar esse valor para 14%. E aí, onde que entra agora a questão para identificar quando que a Estônia seria, então, mais benéfica ou não, nessa questão da abertura, né, no cenário de tributação mais, para ser o cenário mais favorável. A questão vai estar sempre pautada aqui no estabelecimento estável. O acordo de bitributação, como ele segue o modelo da OCDE, ele é muito parecido, né, entre diversos ordenamentos jurídicos, e nesse caso, então, não é diferente. O estabelecimento estável, ele é definido no artigo 5º desse acordo de bitributação, e diz que o estabelecimento estável, então, ele tem o conceito de ser um local de direção, uma sucursal, um escritório, uma fábrica ou uma oficina. Então, a questão aqui vai ser sempre com relação à interpretação do local de direção. Nós temos aqui diversos tipos de interpretação. Nós podemos interpretar esse local de direção como o local da sede da empresa, que me parece ser hoje uma interpretação mais acertada, onde a diretoria da empresa se reúne. O problema aqui é que se nós estivermos falando de reuniões digitais, ou principalmente empresas que funcionam de forma digital, onde eu não tenho, por exemplo, um escritório, onde os sócios trabalham de casa, né, eu não tenho efetivamente um local onde a reunião ocorre, né? Então, se a reunião é online, como que eu iria definir, de fato, então, onde que essa reunião ocorre? Por isso que, de novo, me parece que o local da sede da empresa é, novamente, o critério mais acertado para isso. Um outro critério seria a residência dos sócios da empresa, que já está descartado, inclusive, pela jurisprudência de Portugal. Isso ficou bem evidente no processo número 303 de 2022, que tramitou no Centro de Arbitragem Administrativa aqui em Portugal, e o entendimento foi de que o fato de os diretores da empresa, né, terem residência em Portugal não configura a existência de um estabelecimento estável. Então, é justamente aqui o ponto para a gente identificar se a Estônia seria, de fato, um local mais favorável e livre de riscos para o empreendedor, seria, de fato, verificar, fazer uma análise com relação à sua atividade, não é? E verificar se a sua atividade permite, então, eu enquadrar ele dentro dessa questão do estabelecimento estável. Ou seja, eu não posso ter essa interpretação de que eles, pelo fato de ele estar residindo em Portugal ou até qualquer outro país, né, que esse local seja considerado estabelecimento estável, porque se isso acontecer, eu estaria atraindo, por exemplo, a tributação de lucros da empresa também para o ordenamento jurídico português. Então, é isso que a gente precisa afastar.
A critério também de interpretação aqui, eu quero trazer também o processo número 229/2021, também do Centro de Arbitragem Administrativa, onde foi utilizado alguns outros critérios para se identificar se existiu estabelecimento estável em Portugal ou não. Então, o primeiro é verificar se existe reexpedição de correspondência com relação a esse domicílio, se existe consumos básicos, como, por exemplo, eletricidade, água, e também o principal, que seria os documentos fiscais da empresa. Então, onde que estariam os consumidores dessa empresa, né? Então, onde que estariam o endereço que estaria sendo mencionado nas faturas que estão sendo emitidas para esses clientes e também onde estão os fornecedores dessa empresa. Então, quais são os endereços que aparecem nas faturas de fornecimento para essa empresa. Feito isso, feita essa análise com relação ao estabelecimento estável, verificando que o estabelecimento estável, então, não existe um risco de eu atrair esse estabelecimento estável para Portugal, existe, de fato, um grande atrativo para trazer, principalmente abrir empresas na Estônia, principalmente quem trabalha com o mercado digital agora, nômades digitais e até e-commerce ou qualquer empresa digital. É realmente um país muito atrativo, principalmente porque é um país pioneiro na questão da residência digital. Hoje, para abrir uma empresa na Estônia, você pode fazer um cartão de residente. É o país hoje pioneiro nesse sentido. E com esse cartão, você consegue administrar a sua empresa de qualquer lugar do mundo. Então, de fato, é um país muito interessante. E tendo esse acordo de não bitributação, no caso, como Portugal existe, né, o acordo, se torna extremamente atrativo para empreendedores que tenham residência fiscal em Portugal, por exemplo, e queiram abrir uma empresa na Estônia. Seria isso. Muito obrigado. Parabéns, Thiago, pela apresentação, pela escolha do tema. Inclusive, também tem relação com o tema que eu apresentei recentemente, dos trabalhadores remotos, e já me trouxe aqui algumas preocupações a mais do que as que eu tinha anteriormente. Mas, então, agora, dando sequência, eu vou chamar a pesquisadora Maria Eduarda Amorim César, que vai nos apresentar, então, o seu trabalho sobre proteção dos direitos humanos e recuperação integral das vítimas de violência, o papel do projeto Apolônias do Bem. Olá, boa tarde. Queria cumprimentar todos aqui presentes e desculpa o negócio do slide que tem um probleminha. Mas o tema do artigo que eu propus a trazer é a proteção de direitos humanos e recuperação integral das vítimas de violência, o papel do projeto Apolônias do Bem, como ela disse. O que acontece? A violência contra a mulher é é reconhecida como uma das formas de violação dos direitos humanos mais graves. E no Brasil é um problema assim muito grande e que hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo, né, que protege as vítimas de violência doméstica, só que os índices ainda são altos. E aí, o direito internacional é muito importante para proteger esses direitos, porque temos muitos tratados internacionais e a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi criada por causa de uma condenação do Estado brasileiro por ser negligente nessa área. E aí, hoje, a Lei Maria da Penha, ela traz uma rede de enfrentamento muito importante, só que traz a responsabilidade da família, da sociedade, de todo mundo atuar junto para enfrentar esse problema que é a violência contra as mulheres, que traz diversos impactos internacionalmente. Só que ainda é muito pouco explorado. E aí eu trouxe esse artigo porque visa essa exploração de uma abordagem um pouco diferente, porque não é só o Estado que tem esse dever de tratar desse problema. E aqui eu trouxe uns dados que 33,4% das brasileiras já sofreram essa violência, que é um dado bem maior do que, de acordo com a OMS, que é do mundo, que é 27%. E aí, eu peguei alguns dados, alguns estudos que falam que a violência física, ela geralmente é direcionada ao rosto, à face, porque o agressor tem o intuito de depreciar aquela vítima e de subjugá-la, e entre outros. E aí,
essa violência, ela afeta a face e o sorriso e prejudica o convívio familiar, alimentação, o convívio da sociedade, o trabalho também, que vocês falaram muito, traz muitas violações ao direito da mulher. E aí, nesse caso, entra a ONG Turma do Bem, que é uma ONG que foi criada no Brasil, que hoje atua em 12 países e tem a maior rede de dentistas voluntários, 18 mil profissionais que atendem, que oferecem seu trabalho gratuitamente, vinculados à ONG, e que as mulheres podem procurar essa ONG através do e-mail ou pelo site, ou elas por parcerias que a ONG tem com tribunais de justiça ou instituições sociais. E aí, desde 2012, já garantiu o atendimento de mais de 1.100 mulheres. Eu vou passar um caso para vocês. Esse é o relato de uma beneficiária que fala que o ex-parceiro dizia que quebraria seus dentes para que ela não saísse mais de casa. E aqui mostra a comprovação desse dado, que aqui mostra o antes e o depois dela, como o tratamento dentário recupera e promove os direitos humanos dessas mulheres que foram violadas. Aqui eu trouxe um outro caso que é a ONG atuando junto com a Secretaria Municipal de uma cidade no Brasil, que aqui ela fala que devolveu a autoestima e deu força para passar por certas situações. Então, as considerações finais é que esse programa não só promove a saúde bucal e transcende a mera estética, sendo fundamental para a garantia dos direitos humanos, e também demonstra a importância do cuidado com as vítimas também para garantir esses direitos à dignidade, entre outros. É isso. Obrigada. Parabéns, realmente é um projeto que eu particularmente não conhecia e que é muito relevante. Claro que nós sempre estamos preocupados em políticas públicas que evitem essa situação de violência contra a mulher, mas uma vez que a violência é um dado que acontece no Brasil e no mundo, também esses outros tipos de projetos que acabam, de certa forma, auxiliando a recuperação dessas mulheres também são muito importantes. Então, parabéns pela sua pesquisa. Para encerrar, o último pesquisador do nosso painel é o doutorando Rômulo Guerra, que eu imagino esteja conectado. Sou. Olá, que vai nos Olá. apresentar um trabalho, os deveres assumidos internacionalmente entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. A morosidade processual no caso Robinho. Passo a palavra para você, pesquisador. Muito bem, doutora Camila, uma honra poder estar nesse painel, ainda mais com a direção e a presidência de Vossa Excelência junto ao doutor Frederico. Quero deixar-los um forte e cordial abraço aqui do Rio de Janeiro nesse momento. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas estou com muito orgulho aqui. Quero deixar também minhas cordiais saudações ao meu orientador, o excelentíssimo senhor professor Fábio da Silva Veiga, que é o meu orientador. Estamos aqui nessa reta final do doutoramento e é uma honra saber que a minha universidade, a minha casa, que é a lusófona, aí no Porto, está tão bem representada e sendo palco deste importante evento. Portanto, vamos ao tema. Eu trato do tema, um tema de muita importância social, de relevância internacional, por se tratar, de, como se diz na gíria popular, de uma estrela do futebol mundial, um megastar, um atleta que por muitos e muitos anos encantou brasileiros e europeus, que desfilando nos campos e nos maiores torneios do mundo, foi muitas das vezes sendo comparado como o novo Pelé brasileiro, alguém que de fato desfrutava de um talento invejável para aqueles que apreciam um bom futebol e um bom esporte. Entretanto, esse hoje criminoso, condenado efetivamente com
a decisão já reconhecida pelo Tribunal Brasileiro, num afã de mostrar a sua suposta importância e a sua fama social, abusou de uma moça, uma jovem albanesa, na boate Cio Café em Milão, e nós estamos datando aí de 22 de janeiro de 2013, foi quando ocorreu efetivamente o crime. Não obstante a isso, desde então, esse sujeito, esse réu criminoso, estava mantendo uma vida normal e estava em vias de ser novamente contratado por um clube de futebol. Nós estamos falando de 2013 até 2024. Vejam bem o lapso temporal, e eu trato disso na minha tese de doutoramento sobre o princípio da celeridade processual, a morosidade do Estado, os danos que o Estado traz para a sociedade quando ele é deveras moroso. Portanto, nós temos uma visão de que o dano da morosidade processual ele não é apenas um dano financeiro, que é um dano importante, mas este caso em si, o caso concreto, nos mostra que existe um dano muito além do que o financeiro, porque o dinheiro você recupera, uma ação, bater um carro, uma execução de título extrajudicial, uma penhora de um bem, você busca o direito de um cliente, executa uma ação, busca a reparação de um dano, isso tudo você consegue, com o tempo, repor, contrapor, quando se trata de questão apenas pecuniária, mas nesse caso não, a intimidade da mulher, a vida da menina, o futuro dessa jovem e o mau exemplo que esse réu, ele condenado, ele deixou para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, essa sensação de injustiça, essa sensação de que quem é rico, poderoso ou famoso nunca é condenado. E nós tínhamos, de fato, esse sentimento, uma vez que, de 2013 para cá, todos os recursos foram impetrados no tribunal na Itália. Todos os meios procrastinatórios para adiar e para que se não conseguisse chegar num grande finale, que foi, de fato, a condenação do réu, foram usados por sua defesa. Não culpa a defesa. Como jurista, como advogado brasileiro e advogado português, eu não culpo a defesa. A defesa está estritamente no seu dever. O que me leva e que me levou à redação desse artigo, dessa apresentação, é, de fato, a responsabilização do Estado democrático de direito, do Estado italiano e, posteriormente, do Estado brasileiro. Porque, vejam bem, senhores, nós estamos tratando de uma situação em que existe um protocolo e uma relação bilateral com diálogo político, com um intercâmbio de visões, com temas internacionais assinados por Brasil e Itália por muitos e muitos anos. Ou seja, os italianos sabiam que o Robinho não seria, indo para o Brasil, não seria deportado para a Itália por conta da legislação brasileira. Os juristas italianos sabiam disso, como sabem de diversos crimes cometidos, infelizmente, por brasileiros na Itália, e os brasileiros sabem dos crimes em que os italianos cometem no Brasil. De acordo com a legislação italiana, o governo tem conhecimento. Portanto, as duas nações compartilham de laços sociais e culturais muito significativos, que reforça a grande comunidade brasileira de origem italiana e vice-versa. Os italianos vieram para o Brasil por muitos anos e trabalharam. Portanto, não era um fato novo o direito em si. O que me leva a apresentar a presente exposição é, de fato, que, embora houvesse uma parceria estratégica, embora houvesse similaridade e interesse comum na condenação e na prisão desse sujeito, havia, de fato, e como eu comprovo aqui, uma grande morosidade. Porque se o fato ocorreu em 2013 e ele, de fato, só foi preso em 2024, nós estamos tratando de 2024, 11 anos em que a dor da vítima foi sendo adiado, o sentimento de injustiça, nós efetivamente comprovamos que há morosidade processual nos dois sistemas jurídicos, por se tratar, ao meu ver, data máxima vênia, de uma pessoa famosa. Este caso, a rogatória, quando veio ao Brasil, ela teve um andamento muito célere, porque, como disse anteriormente, e eu chego aqui para a parte final, o epílogo da minha apresentação,
Este caso teve uma rapidez no Brasil para a aplicação da pena e o julgamento e a sua condenação e o seu encarceramento, porque houve um clamor social muito grande. E esse clamor social se deu porque ele novamente veio para o Brasil para jogar bola, como se nada tivesse acontecido. Portanto, nós temos aqui uma condenação, 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália, a sentença transitada em julgado em 2022, vejam bem aqui a cronologia dos fatos, 2013 o fato, 2017 condenado, 2022 o trânsito em julgado. Veio ao Brasil, esgotar todas as possibilidades de recurso na Itália, ele veio embora e veio trabalhar ou fazer o que ele achou que poderia ser feito. Em março de 2024, efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça validou a sentença italiana e determinou de imediato a execução da pena em regime fechado. Portanto, há uma morosidade processual muito clara. E quando eu trato de morosidade processual ou da celeridade, que é o que nós todos almejamos e esperamos que haja, de fato, mudanças no tribunal, mudanças na legislação, mudanças na aplicação da pena, mudanças na análise de casos de clamor ou não de clamor social, mas há um interesse que essa complexa relação ou essa cooperação que existe entre Brasil e Itália, ou entre Brasil e Portugal, seja o que for, entre outros países da União Europeia, isso seja estreitado, especificamente para que haja, de fato, uma melhor análise para que quando um condenado, de fato, tenha uma pena e ali tenha comprovada, efetivamente o tribunal seja célere para que ele não, o réu acusado, seja o que for, ele não tenha mecanismos que impeçam a imediata aplicação da pena. Uma vez que não houve a extradição da pena, ele, graças ao bom Deus e ao clamor social, ele foi, de fato, preso e vai ficar por um período preso, mas me leva a crer que a morosidade processual, ela, de fato, ela é latente, ela existe. Esse julgamento para a análise da rogatória, ela foi realmente num prazo muito grande, mas essa não é a praxe do STJ brasileiro. Não é a praxe. Leva-se anos e anos e anos até, por exemplo, eu cito e concluo o caso do jogador Edmundo, aqui no Rio de Janeiro, do lado aqui da minha casa, em Ipanema, com um carro, atropelou, matou, foi um outro crime, mas também houve um outro caso, e de tantos recursos que ele distribuiu, o caso dele foi prescrito, ou seja, por conta da morosidade processual. Volto a repetir, como jurista, defendo, e não estou aqui, a função da defesa ela é garantida e ela deve ser garantida em todo momento. Entretanto, compete ao tribunal mecanismos que permitam a celeridade processual, a análise mais célere dos fatos, a análise mais célere dos atos processuais, permitindo-se que atos procrastinatórios pela defesa sejam enfrentados para que se tenha um sentimento de justiça e o clamor social, de fato, nos mostre que a justiça é séria, a justiça é eficaz, a justiça respeita os direitos humanos e a justiça respeita efetivamente a dor das vítimas, ainda mais quando se trata de um tema tão importante, de um tema tão sensível como é esse caso de estupro e estupro coletivo, de uma violência sem tamanho. Sendo esta, portanto, a minha exposição, espero ter contribuído com a discussão acadêmica e fico à inteira disposição. Muito obrigado, doutora Camila, muito obrigado aos demais ouvintes. Muito obrigado, doutores. Romulo, não sei se você pôde sentir aqui, mas foi muito aclamada a sua apresentação. Agradecemos muito, é um tema muito importante. Hoje, inclusive, recentemente, o caso do Robinho também foi tratado. O professor David França Carvalho explicou todas as especificidades relacionadas à homologação dessa sentença no Brasil. Mas a verdade é que a homologação, os trâmites necessários, eles poderiam, de qualquer maneira, influenciar na morosidade da justiça, que é um problema que nós vemos não somente no Brasil e na Itália, como é o estudo que você apresentou, mas em diversos outros países que a gente acompanha aqui a partir do estudo comparado. Mas eu agradeço novamente e agora abro aqui para perguntas para todos os
palestrantes aqui deste painel. Temos alguma pergunta? Ok. Parabéns a todos. Foram belíssimas as apresentações. Não deixaram ninguém dormir aqui, porque cada um teve a sua ênfase, a sua dinâmica e a sua importância. A minha pergunta é basicamente a mesma para dois palestrantes, para o professor Frederico, para o professor Carlos Felipe, o nome. É interessante. Mestrando, muito bem. Futuro professor. Professor presuntivo, né? É interessante que eles falaram de coisas bem distintas, né? Mas é mais uma curiosidade. No caso, tanto da Samarco quanto da uso capião, há hipótese ou há indícios? No caso da Samarco, o fato de os peixes estarem sendo contaminados e o Brasil estar exportando chumbo, isso é uma hipótese ou é indício? No caso das fraudes da uso capião, é uma hipótese ou é um indício já, digamos assim, observado na jurisprudência? No caso, uma pergunta um pouco adicional para o professor Frederico. Eu tomo pela minha experiência como procurador da República. Toda vez, eu fui promotor também, e quando eu fui para a área federal, nós vemos assim uma inação nos estados. E aí nós queremos fazer alguma coisa no âmbito federal. E nós, então, digamos assim, puxamos o fogo para a nossa sardinha. Vamos federalizar isso. Eu já processei empresa madeireira que poluiu o Rio Amazonas, rio também. E eu mostrei que o Rio Amazonas é um rio federal. Ele passa inclusive por países e por vários estados. Essa intenção de internacionalizar a questão da Samarco teve também, e eu julgo isso legítimo, uma intenção de pressão, de efetividade do direito em relação a se fazer alguma coisa no sentido de prevenir novos e futuros, né, eventos. É isso. Doutor, o senhor me permite começar? Vou inverter a lógica. Se há interesse internacional ou não. Bem, nesse caso da Samarco especificamente, tanto o Ministério Público Federal quanto a Advocacia Geral da União, e eu não sei se o doutor conhece o doutor Marcelo Koch, advogado-geral da União, ele está à frente desse caso desde o princípio. E eu tive várias reuniões com o doutor Marcelo Koch, uma excelente pessoa. Eu fui procurador do município de Mariana, procurador-geral do município. E ao perceber que havia uma certa disputa de vaidades, me perdoe falar isso a Vossa Excelência, uma certa disputa de vaidades entre governo federal, governo do Estado de Minas Gerais, governo do Estado do Espírito Santo e todos os seus institutos, tá? Nós, enquanto municípios, nos juntamos, à época, criamos o Fórum de Prefeitos da Bacia do Rio Doce. E esse Fórum de Prefeitos da Bacia do Rio Doce contratou um escritório na Inglaterra, PGMBM, que hoje move a maior ação em trâmite na história da corte inglesa.
exatamente pelo fato de que, no Brasil, até hoje, nós estamos falando de 2015 para cá, não houve uma solução. Houve a elaboração de um TETAC, a celebração de um TETAC, né, um termo de transação, ajustamento e conduta. TETAC esse que nunca foi homologado, mas está em cumprimento. Mas um TETAC não resolveu a situação. Esse TETAC ele serviu para basicamente criar uma cortina de fumaça, que foi a criação da famigerada Fundação Renova. Explicando para os amigos aqui, alguém bate no meu carro, a doutora Camila bate no meu carro, e ela fala, doutor Frederico, eu bati no seu carro, eu sou responsável por ter batido no seu carro, mas não sou eu que vou te pagar. Eu vou criar uma empresa que vai te pagar. A Fundação Renova é isso. Então, sim, há um interesse de internacionalização e esse interesse está materializado e já transformado em um processo judicial. Que tomara Deus tenha a sua solução, inclusive a BHP, ela, dada a importância do processo, ela chamou a Vale ao processo, mesmo a Vale não tendo nada a ver com a Inglaterra. E por que está na Inglaterra? Porque a BHP é uma empresa anglo-inglesa. Da Austrália e da Inglaterra. Então, por isso que que o processo foi movido lá. A corte inglesa aceitou o processo, já aconteceram as audiências de comprovação, e agora já vai para a parte da sentença, está marcada agora para outubro ou novembro desse ano. Então, realmente, há o interesse. Por isso que as conversas de repactuação no Brasil voltaram à tona. Mas aqui eu não quero fazer conjecturas, alguma força mais forte não quer fazer com que isso tenha efetividade, eu prefiro não entrar nesses meandros. Segundo, a hipótese ou indício de contaminação. Antigamente era hipótese. A partir do momento que houve a publicação da nota técnica 21 de 2023, essa hipótese deixou de ser hipótese, deixou de ser indício e passou a ser uma realidade. Bem, então espero ter respondido a pergunta do doutor. Obrigado pela pergunta, né? Me sinto honrado aqui no meio de debates e de pessoas com títulos já tão importantes, né, no meio acadêmico. E eu estou em fase de pesquisa, né? Eu estou coletando informações para dar embasamento às fraudes sucessórias. O que eu pude observar foi um acórdão do Tribunal da Relação de Évora, onde foi impugnada a escritura de justificação, às vezes eu gaguejo ainda com esses termos diferentes, mas a escritura de justificação notarial, né, que daria fundamento ao uso capião extrajudicial. E foi impugnado porque levanta-se a situação, constata-se que nessa escritura de justificação notarial não se deu conta das circunstâncias de fato, né? São declarações, eu declaro que aquela propriedade é minha, que aquela posse é minha, eu trago 3 testemunhas, ofereço mais alguns elementos, consigo essa escritura, e daí começa a minha nova propriedade, a partir do registro em seguida. Bem, foi impugnado. Então, aí não é só uma suposição. E eu pretendo buscar mais acórdãos, posições jurisprudenciais, eu ainda estou numa fase inicial, né? E escândalos, né, da mídia. Então, achei interessante trazer, como o caso, eles chamam até de senhores da terra, nessa questão de olhão, né, que era uma máfia montada ali para fraudar as propriedades, enriqueceram milhões. Então, assim, eu pretendo obter muito mais informações, mas respondendo a pergunta, sim, já tenho algum elemento aqui que isso de fato acontece. Vou aproveitar para fazer também uma pergunta que eu já tinha me ocorrido quando terminou a sua apresentação. Então, os requisitos que você apresenta, que bastam 3 testemunhas, é para uso capião extrajudicial. Ok, no sistema judicial, imagino que as regras sejam mais diferentes. Judicial, sim, Ok. processo longo. Ok. Aí, de novo, eu estou em fase de pesquisa, mas agora os elementos de pesquisa foram só com base nessa extrajudicial. Ok.
Eu tenho. Ele tem uma pergunta. Doutor, não, na verdade, não é uma pergunta. Como o professor, eu vou chamá-lo de professor, como o professor disse ao final de sua apresentação, estou aberto a sugestões, eu tenho uma. A minha família, ela tem cartórios no Brasil. Então, na minha família de registradores no Brasil. E eu sempre aprendi nos bancos escolares que o direito não socorre aos que dormem. O direito não socorre aos que dormem. Então, no Brasil, falo isso com propriedade, há o incentivo para que os processos de uso capião deixem o Poder Judiciário, inclusive aqueles em andamento, e migrem para os cartórios, para os ofícios de registro de imóveis. Então, aqueles prazos, inclusive os prazos foram reduzidos, 5, 10, 15 anos. Então, a sugestão que eu dou ao colega seja restrinja. Restrinja a sua linha de pesquisa a 2 ou 3 casos, porque se alargar demais, talvez o professor seja alvo de alguns debates mais acalorados que não sejam objeto da sua pesquisa. Então, essa seria uma sugestão a dar para o seu trabalho de mestrado, se é que me permite. Não, obrigado. Maravilhoso, inclusive. Eu tenho essa curiosidade acadêmica muito grande com questões que possam ser resolvidas de forma extrajudicial. Fiz até uma pós de registro notariado aqui na universidade para entender esse universo e comparar com a experiência no Brasil. Mas muito obrigado. Eu preciso realmente trabalhar o tema, né, delimitar. Obrigado. Temos uma pergunta ali? Temos. Boa tarde a todos, parabenizar todos pelas belíssimas apresentações, pelos temas de altíssima relevância, né, e atualidade. Eu quero fazer alguns complementos só, se me permitem, algumas considerações. Primeiro, começar lá com o doutor, a fala do doutor Frederico. Como você sabe, eu também atuo no caso dos acidentes da Vale, não especificamente na Samarco, mas no caso de Brumadinho. E sobre exatamente o que você falou a respeito dos relatórios, existe uma prática, sim, da Vale, doutor Sérgio, em que, ao avaliar a poluição, né, do rio, no caso não é o Rio Doce, mas o Rio Paraopeba, é um rio que corta o estado de Minas também em boa parte, ela vai justamente no meio da extensão do rio, onde a água está mais limpa, mais pura, porque a concentração dos rejeitos e dos minérios, ela fica mais à margem, nas margens. E com isso, ela elabora relatórios e fala, ó, a água já está limpa, já houve uma certa despoluição. Então, ela usa isso na tentativa de reduzir as indenizações que vêm sendo promovidas. Inclusive, a rapidez de negociar as indenizações, que eram uma no início, agora já está bem lenta, em razão dos novos critérios adotados pela empresa e das formas que ela encontrou para tornar esse procedimento um pouco mais moroso. Paralelamente a isso tudo, ela vem promovendo as propagandas, falando que é a empresa, enfim, melhor do país, etc, etc. Mas não, na realidade, quem atua nesses 2 casos gigantes, que são os 2 grandes acidentes recentes, em que a Vale teve participação, direta ou indireta, a gente vê que a história é outra e realmente é realidade, não é hipótese, não são indícios, é a realidade mesmo. Então, só complementando a sua fala, dando um pouco mais de subsídio para a sua afirmação. Eu gostaria também, a respeito da regularização de imóveis, há 2, 3 anos, você provavelmente deve lembrar, no Brasil, teve uma lei, que foi a lei de repatriação. Repatriação na intenção de regularizar as declarações de bens daqueles que possuíam bens fora do Brasil,
mas que não constavam nas declarações de imposto de renda. E certa vez me apareceu uma situação em que eu tive que promover a repatriação, assessorar juridicamente na repatriação de um cliente que possuía vários bens imóveis aqui no norte de Portugal. E quando foi a nossa surpresa, que nós, ao iniciarmos o procedimento, verificamos que todos os imóveis da família estavam com certas, entre aspas, irregularidades, justamente pelo que o doutor mencionou. Então, é uma situação que tem que ser realmente analisada, melhorada, aprimorada, porque nessa situação e todos os bens recebidos de herança dos antepassados. É uma situação que realmente se enquadrou inteiramente na fala aí do doutor e precisa ser analisada com uma certa atenção. Então, apenas para contribuir com a sua fala. E sobre a fala do Tiago, eu também tenho uma consideração, apesar de você ter falado sobre Portugal e Estônia, eu acredito que, muito embora o Brasil não tenha tantos tratados que evitem a bitributação assim, como nós gostaríamos que tivesse, e nem promessas de reciprocidade, né, tal como ele tem com os Estados Unidos, o Brasil caminha para uma abertura no sentido de cada vez mais estabelecer mecanismos de cooperação que melhorem a sua relação com os demais estados, que aproximem as jurisdições, mas o Brasil tem um grande problema, que é a questão tributária. E mesmo com essa recente reforma, o problema não vai ser resolvido, talvez em alguns setores até piore, mas enfim, um dia a gente chega lá para compatibilizar a possibilidade de ter mais tratados de não bitributação. Apenas complementando, sem entrar muito no mérito da fala sobre o tratado com Portugal e Estônia, até porque eu não conheço, mas imagino que as bases dele sejam as mesmas utilizadas também pelo Brasil nos seus tratados de não bitributação sobre a renda. E sobre a fala do doutor Rômulo, eu parabenizo, acredito que há uma moralidade, mas especificamente neste caso que envolveu o jogador Robinho, considerando primeiro, o fato dele ser uma pessoa pública, de o caso ter se tornado um caso notório, não só no Brasil, mas perante a comunidade internacional em vários países, e considerando ter sido a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre uma homologação de decisão estrangeira acerca da transferência de pena, embora o Brasil já compartilhe desse instituto via alguns tratados, eu acredito que o procedimento transcorreu até de forma relativamente rápida, considerando também que houve contestação. Então, uma ação de homologação de decisão estrangeira contestada no STJ, a competência é da Corte Especial. Então, vários ministros tiveram que apresentar seus votos acerca daquele assunto. Quando a questão na homologação de decisão estrangeira já é uma questão relativamente pacificada, solidificada no tribunal, há a possibilidade do relator decidir monocraticamente, o que não era o caso, porque foi a primeira vez que o tribunal tratou sobre transferência de pena para o Brasil. Então, são essas minhas breves considerações. Me desculpe se eu adentrei demais aí aos assuntos de vossas excelências. Obrigado.
Obrigada, professor, pelos comentários. Questiono se existem outras perguntas. Temos. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, os meus parabéns à professora Camila pelo seu doutoramento, aos meus colegas pelas excelentes apresentações e que nos têm vindo a parabenizar sempre nas suas aulas com excelentes trabalhos. A minha questão vai para o Carlos, como é óbvio. Porque quero lhe dar os parabéns pela coragem, acima de tudo, na escolha do tema. Ele que nos acompanha aqui no seu curso de mestrado e também na pós-graduação de Registro e Notariado. Penso que o acórdão que estamos a falar, um acórdão que na minha ótica não estará tão bem redigido quanto isso. E peço-lhe que divulgue um pouco mais a sua investigação. E para fazer aqui uma comparação com o direito brasileiro, que o Frederico já nos fez questão de elencar aqui, porque a sua família trabalha na área, a justificação notarial não é, em momento algum, um título tão simples que se remeta a meras declarações. Ele não é a forma, não é o título pelo qual as pessoas tentam adquirir imóveis pelos quais não são titulares. Existem dois tipos de justificação, a justificação para estabelecimento de trato civil e a para reatamento. Aqui temos a figura da posse e essa posse tem que ser manifestamente e claramente especificada como é que foi adquirida e há quanto tempo. Isso é de veras importante e não são as meras declarações dos três declarantes, mas os documentos de suporte que também são necessários, e um deles é o documento fiscal, que vem aqui atestar também a titularidade do imóvel. Para o reatamento de trato civil, penso que aqui há um lapso na escritura, e não este facilitar de adquirir os imóveis em Portugal, que é o facto de nem sempre as pessoas saberem o que é o reatamento de trato civil. E esta é a grande figura, porque se o imóvel já se encontra registado e se nos falta aqui um título intermédio, nós podemos fazer o reatamento. Ou seja, fazemos aqui um ato intermédio de justificação, que é esse ato que nos falta. Todos os outros, nós já temos os títulos. Quanto aos imóveis, os rústicos, sim, é um problema em Portugal, está a ser suprido com o BUPI, numa velocidade cruzeiro e impensável que o conseguiríamos fazer, isso graças à implementação do digital em Portugal. E quanto ao cadastro, sim, foi um pequeno problema que tivemos no ano passado, uma legislação mal feita, feita em cima do joelho, mas que felizmente acabou de ser revogada e com efeitos retroativos, para que todos os atos que foram praticados desde janeiro não fossem nulos e não prejudicassem o cidadão usuário. Muito obrigada pela sua coragem de desenvolver este trabalho e, como disse o Frederico, se calhar filtrar dentro desse mundo do inventário ou da justificação por o caminho que quiser ir, mas só um deles. Obrigada a todos. Obrigada. Eu estou diante da minha professora que me ensinou, mas aprender requer muito mais estudo, né? Eu ouvi, descobri que existe, professora maravilhosa, aprendi bastante, mas eu tenho uma jornada muito longa para absorver todas essas informações. Obrigado. Então, eu estou diante dos meus dois professores aqui, então foi um grande desafio. Vou delimitar e agradeço muito os comentários, vou observar melhor. Temos mais alguma pergunta? Temos mais uma pergunta. Desculpa, eu fiquei por último, eu juro que eu vou ser muito rápida. Parabéns a todos, parabéns ao meu colega, estava muito nervoso, mas foi super bem. A minha pergunta é mais pessoal para o Dr. Tiago, porque o meu tema do mestrado também flerta um pouco com o seu tema de apresentação. Eu queria saber se, na sua pesquisa, você achou
que a Estônia abre um paradigma para outros mercados ou outros países também entrarem numa concorrência sobre essa regulação do mercado digital e oferecer algum tipo de vantagem para os países se estabelecerem lá através dos benefícios fiscais. Eu sei que é um tema muito recente, não é? Assim, existe muita literatura, eu estou tendo muita dificuldade porque existe muita coisa saindo a todo tempo, e, a meu ver, existe também um objetivo de competição entre os países da União Europeia para tentar abarcar o maior número possível de startups e de coisas digitais que possam ser tributáveis ou não pelo seu território. Bom, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta realmente muito pertinente. Essa questão da competitividade entre a União Europeia é uma coisa que ela deveria ser o mais saudável. Eu entendo que ela deveria ser o mais saudável possível, mas nem sempre acontece. E, inclusive, é uma coisa que eu não abordei aqui, mas faz parte da minha pesquisa. Existe uma tentativa, vamos dizer assim, da União Europeia de tentar uniformizar principalmente a questão da tributação no mercado digital, que é o mais desafiador, né? Esse mundo de startups, esse mercado online, onde é difícil de eu entender onde que aquilo está acontecendo, onde que os clientes estão. Às vezes os clientes estão espalhados por toda parte, estão em vários países, né? A Estônia, de fato, ela tá muito competitiva. A gente percebe isso com com a sua atitude mesmo. Eu recebo e-mails, né? Como eu tenho essa residência na Estônia, eu recebo e-mails, as notificações que eles fazem com relação a propaganda, né, a publicidade que eles fazem com relação a esse programa da residência digital. E é muito engraçado porque eles fazem muitos comparativos. Eles trazem uma vez por mês uma tabela, olha, por que é mais interessante abrir uma empresa na Estônia? Aí eles trazem uma tabela, ó, porque aqui o imposto é X e lá o imposto é Y. Né? Então eles fazem muito isso, de fato a Estônia está querendo realmente né, se posicionar, né, melhor com relação a essa questão. Tanto é que criaram essa parte do residente digital, que é o primeiro país e hoje um dos únicos até que tem isso. Portugal já anunciou o que quer fazer, mas ainda tem aí uma série de trabalhos que tem que fazer até de nível notariado, né, como a doutora Sônia, nossa colega, sabe bem disso, para que seja possível. Então, os países tentam acompanhar, não é, essa questão, e a gente vê que a Estônia realmente ela é tida como um modelo, principalmente nesse mercado aí do residente digital, e a gente vê que, ao mesmo tempo que ela traz esse pioneirismo e traz essa vantagem tributária, ela não está dentro do paraíso fiscal, o que é muito importante, né? Porque se ela estiver dentro do paraíso fiscal, ela já vai criar uma série de outros problemas com os outros países membros. Então, ela ficaria no meio termo, né? Ela está ali, sim, em cima do muro, mas ela ainda acaba sendo uma das melhores, tá? Pelo que eu tive vendo das minhas pesquisas. É um dos melhores hoje países da União Europeia para criar uma empresa, principalmente se ela tiver dentro desses requisitos que eu trouxe na pesquisa, que é com relação ao mercado digital, né? Então, empresas que funcionam exclusivamente online, que não têm um escritório, que não têm um estabelecimento, né? Nesse sentido, realmente ela é. Mas, por outro lado, ela acaba trazendo outros desafios, que é, inclusive, um dos pontos agora que ela está tendo um certo trabalho para gerir, que são os pagamentos com criptomoedas. Então, ela atraiu muitos empreendedores digitais e, com isso, ela trouxe um problema, que é a questão das criptomoedas, né? Inclusive, agora a gente nota que quando você faz a renovação da residência digital, eles já exigem que você responda perguntas sobre de que forma que você opera com essas criptomoedas, de que forma que você recebe, inclusive pede indícios que você relacione onde que essas criptomoedas estão, da onde que você recebe. Então a gente percebe que agora eles viram que eles criaram um certo problema que vão ter que gerir, e inclusive também faz parte desse pacote da diretiva, né, da União Europeia que eles querem fazer com relação a esse tributação no mercado digital. Essa parte da criptomoeda está como um desafio para ser regulado. Muito obrigada, então, pela participação de todos. Declaro encerrado esse painel e convido a professora doutora Caterine Maia e o professor doutor Fábio Veiga para o encerramento.
Olá, boa tarde a todos novamente. Queria agradecer a participação de todos os presentes nessa tarde aqui, o dia inteiro, né? E a professora Caterine Maia, tivemos desde de manhã, e vocês todos participantes que estão no online, os que estão aqui conosco. Parabenizar primeiramente os que vieram de longe, que eu sempre começo assim, né? Pelo esforço que vocês tiveram de vir aqui, de vários países, Suíça, Brasil, Espanha, dentro de Portugal também, quem se moveu dentro de Portugal, Coimbra, com os colegas que vieram de Coimbra, e outros que estão aqui ao redor do Porto. Então, queria agradecer a presença de vocês que se esforçaram para vir para o evento presencial, que é muito importante isso, né? E também agradecer aos meus colegas online, vejo ali o professor Sérgio Roberto, tem vários colegas ali do Brasil, do Rio Grande do Sul, lá, internacionalistas. Queria mandar a minha saudação ao Rio Grande do Sul, né, que vive um momento de grande dificuldade, mas estamos aqui torcendo e apoiando o Rio Grande do Sul. Então, em nome da professor Sérgio Roberto, quero mandar o meu cumprimento lá para os meus colegas da UBRA, do Rio Grande do Sul. E muito obrigado, professor, e mandamos um forte abraço aqui de Portugal para vocês. E também agradecer a nossa equipe aqui presente, né? A Amanda, que esteve aqui, a Larissa, de manhã, vários colegas que estiveram presentes. Agradecer também a doutora Camila, que fez a intervenção, o professor Paulo de Brito, os que estão daqui da casa. Eu sempre faço essa questão de agradecer a professora Maria do Rosário, que nos apoiaram para que o projeto venha a ser sempre bem sucedido. Nós temos que ter o apoio sempre dos nossos parceiros da casa, né? A professora Caterine é acadêmica e ela me dá esse suporte técnico que é imprescindível para as coisas saírem. E eu vou trabalhando aí um pouco mais no operacional, então agradeço também muito a professora Caterine por ter aceite. E queria dizer também para os nossos palestrantes que estão online, palestrantes não, hoje foram só ouvintes, mas amanhã vamos ter um dia, uma manhã em Portugal, né, uma tarde em Portugal, na hora do almoço daqui, começa o evento, que é horário mais ou menos de manhã no Brasil, online, 100% online. Amanhã não vamos estar presencial, será 100% online, vocês têm acesso que vocês receberam pelo e-mail, e como é o meu pré-aniversário, então eu vou fazer uma festa de pré-aniversário na minha casa, e os meus colegas que já receberam os convites podem ir lá comer um churrasco, uma feijoada brasileira comigo presencialmente, né? Professor Caterine, quer falar umas palavrinhas? Agora que saí desta notícia muito importante, acho que vou deixar esta data para o ano. É uma boa data antes do aniversário do professor Fábio. Também vou agradecer imenso às pessoas que deixaram aqui o seu tempo, tiraram tempo para estar aqui em presencial, e também às pessoas que nos seguem online. Foi uma primeira experiência de fazer encontros assim nesta disciplina, porque até agora estava a dar essa disciplina e nunca houve essa oportunidade de desenvolver um pouco mais temáticas que nós desenvolvíamos nas aulas. Desta vez Direito Internacional Público e Privado, e agradeço sinceramente a todos aqueles que aceitaram o convite, aceitaram o desafio, que vieram efetivamente alguns de bem longe. Foi uma boa experiência, está a ser uma boa experiência, espero que voltamos a repetir, sobretudo quando há churrasco depois. Tem churrasco, ano que vem vai ser para todo mundo. Pois bem, muito obrigado então a todos. Vamos fazer aqui o encerramento de hoje e amanhã voltamos 100% online. E os que estão aqui presentes, vou mandar uma mensagem aqui para o professor Sérgio Roberto. Nós vamos para comer um bacalhau agora aqui. Os que estão presentes vão comer um bacalhau, vão comer uma comida portuguesa e mandaremos saudações e mandaremos fotos, fotografias e vídeos para vocês. Até já, muito obrigado.